Bom, vamos começar agora a desenvolver as nossas seções, começando pela Home. Então, Section, vou atribuir uma classe chamada Home. E o que a gente vai fazer? Vamos abrir o arquivo CSS, custom.css, e como a gente vai trabalhar com seções, a gente precisa definir a altura dos blocos sempre 100%. Então, eu vou fazer o seguinte, vou adicionar aqui um comentário, height 100%. E aqui a gente vai dizer que o HTML e o body tem uma altura de 100%, certo? E vamos também criar uma classe chamada bloco. E vamos dizer que essa classe tem uma altura mínima de 100%. Então agora, vou copiar esse comentário e colocar aqui embaixo. Agora vai ser home, tá? Bom, então o que a gente vai fazer nessa section aqui, onde nós atribuímos a classe home? Vamos colocar um background, image, e vamos colocar o URL da imagem, tá? Entre aspas simples, colocamos dois pontos, barra, img, barra, e o nome da imagem, que é a imagem bg.jpg. Essa imagem aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Vamos voltar aqui ao CSS e vamos adicionar aqui mais algumas propriedades. Primeiro, background repeat, no repeat. Background size, cover. Só que como a gente acabou de criar uma classe bloco aqui em cima, que na verdade é um truque para deixar os elementos com 100% de altura, a gente vai atribuir essa classe aqui no section também. Então, além de home, ele vai ter a classe bloco. Atualizando aqui o navegador, perceba que funcionou perfeitamente, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, dentro do section, vamos criar uma div, class role, adicionar mais uma classe, aquele velho container, e vamos adicionar a classe banner. Essa div, ela vai envolver um H2, que vai ser a chamada principal da home, um parágrafo e dois botões. Então, vou criar aqui uma div, class role, vou atribuir mais uma classe chamada botões. E aqui dentro dessa div, nós vamos colocar dois botões. Um com um link para o Sobre Nós e outro com um link para a página de contato, certo? Dentro do H2, a gente vai colocar um título sugestivo, o melhor treinamento funcional da região, para chamar atenção mesmo ali na home. E aqui no parágrafo a gente vai colocar um texto falando um pouco sobre o centro e fazendo um convite aqui ao visitante. Um novo conceito em prevenção, promoção e reabilitação da saúde para quem busca melhora do condicionamento e emagrecimento, além de ser divertido e desafiador. Quer experimentar? Então aqui embaixo só falta os botões, certo? Então vamos lá. A, class, btn, lad, ou seja, o botão maior. Vou colocar uma cor, um blue. E aí tudo certo. Vou colocar assim, ó, sobre nós. Vou criar mais um botão aqui embaixo. Class btn, large. Agora o botão vai ser branco, então vou colocar aqui um white. E vou colocar um black text, para o texto ficar preto. Contato. Beleza. Vamos abrir no navegador e ver o que acontece. Então a gente tem aqui o H2 e o parágrafo e os dois botões aqui embaixo, certo? Só que não dá para a gente ver muito bem. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos centralizar todo esse conteúdo que está aqui dentro dessa role, dessa div role container, certo? Criando mais uma div, class call s12 center. Vou fechar essa div aqui embaixo, tecla tab para indentar. E agora tudo certo. Atualizando aqui o navegador, agora o texto está centralizado, tá? O que a gente vai fazer é mudar a cor. Então aqui no H2, ó, class write text, e aqui no parágrafo a mesma coisa, class write text. Vou colocar ainda um light aqui. Então essas coisas a gente pode fazer utilizando as classes do framework, tá? Não tem problema nenhum. Atualizando aqui o navegador, já melhorou.
Mas tem algumas coisinhas que a gente vai ter que ir para o CSS mesmo. Então olha só, não foi à toa que eu atribuí essa classe banner aqui nessa div, que envolve todo esse conteúdo. Então a gente vai fazer o seguinte, ponto banner, h2, e nós vamos começar alterando o tamanho do texto, tá? Colocar um font size de 2.5 rem, um font weight de 900, para o texto ficar um pouco mais forte, e um text transform uppercase, para ficar tudo maiúsculo. Atualizando aqui o navegador, já deu uma melhorada. Bom, no parágrafo a gente vai fazer o seguinte, ó, banner P, vamos alterar aqui o font size também, vou colocar 1.2 rem, vou colocar um line height de 1.8 para ele aumentar os espaçamentos entre uma linha e outra. Tudo certo. Ctrl S. Atualizando aqui o navegador. Bom, agora, se a gente diminuir o tamanho aqui da janela do nosso navegador, você pode observar que a responsividade funcionou perfeitamente. No smartphone, o tamanho ficou adequado. Mas conforme a gente vai aumentando, o texto vai ficando desproporcional, tá? Então a gente precisa criar alguns pontos de ajuste, aqueles velhos breakpoints. Então nós vamos para o arquivo CSS e eu vou adicionar aqui um comentário. Mídia. A gente vai consultar esse arquivo materialize.css, quais são os tamanhos de tela que ele utiliza nos breakpoints dele, tá? Por isso que eu fiz questão de deixar esse arquivo aqui. Então a gente vai apertar um Ctrl F para fazer uma busca e a gente vai buscar a classe container. .container. A gente vai achar o parallax container, o video container, até chegar na classe container, tá? Você pode observar que embaixo dessa classe container nós temos dois breakpoints, um com a largura mínima de 601 pixels, ou seja, para os tablets, e um com a largura mínima de 993 pixels, ou seja, para desktops. Então nós vamos copiar esses dois breakpoints e nós vamos colar aqui embaixo. Vou deletar essa classe container aqui e vou ficar apenas com esses breakpoints. Eu vou adicionar mais um, só que agora vai ser um max width. E eu vou colocar aqui um 480, tá? Então agora nós temos três breakpoints, um para smartphones, um para tablets e outro para desktops. Beleza? Bom, então voltando aqui ao banner, a visualização nos smartphones ficou beleza, mas nos tablets eu quero aumentar mais um pouco. Então o que eu vou fazer? Ponto banner, H2, e vou alterar apenas o valor que eu achar necessário, que é o font size. Agora, ao invés de 2.5 rem, vai ser 4 rem. Só para esclarecer, esse rem é a unidade de medida que o framework Materialize utiliza, certo? Beleza. Então, nos tablets vai ser 4 rem e nos desktops 5 rem. Atualizando aqui o navegador, smartphone tudo ok. Se aumentarmos agora para o desktop, ele aumentou o texto também. Só que ele ainda está colado aqui no topo da página e a gente ainda não tem um menu, tá? A gente não tem um navbar. Então, para afastar ele um pouco aqui do topo da página, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um page top nesse banner. Banner, page top de 4.5 rem. E nos desktops também. Só que eu vou aumentar mais um pouquinho. Vou colocar 5 rem. Atualizando aqui o navegador. Agora ele não está mais colado aqui no topo, certo? Se você observar aqui na pasta img, nós temos o arquivo bg.jpg, que é o arquivo que nós já estamos utilizando. Temos o bg2 e o bg3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma animação para alternar esses backgrounds, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui no CSS, vou adicionar mais um comentário. Vou colocar assim, ó, Home Animation. Beleza? E nós vamos adicionar aqui no Home uma propriedade chamada Animation. Vamos dar um nome a essa propriedade. Vou colocar assim, ó, mudar BG. Vamos definir a duração. Vou colocar 20 segundos. E a quantidade de repetições. Vou colocar um infinite. Essa é a forma mais básica de criar animações, certo? E aqui embaixo
nós vamos criar os keyframes dessa animação. Então a gente coloca aqui um arroba, keyframes, abre e fecha chaves, e aqui nós vamos colocar os níveis. Olha só, 40%, o que vai acontecer? Abre e fecha chaves, nós vamos alterar o background image. Então vou copiar essa URL aqui para a gente ganhar tempo, vou colar aqui e vou mudar apenas o nome da imagem. Agora não é mais BG, é BG2, certo? Beleza. Vou copiar, vou colar aqui embaixo. Quando ele atingir 80%, vai ser BG3. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o nome da animação, ou seja, mudar BG, ao lado aqui dos keyframes. Agora ficou keyframes, mudar BG. Vamos ver no navegador? Atualizando. Olha só, deu para visualizar aqui a transição para o BG2. Agora para o BG3. Então, para a mudança não ficar muito brusca, eu vou colocar o 100% aqui. E ele vai retornar para o BG. Então, nossa animação já está funcionando perfeitamente.